Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, viajantes? Espero que bem. Espero que todos estejam conseguindo atuar dentro da sua realidade de forma equilibrada. É o mínimo que a gente pede, né? Mais uma vez aí, uma tiragem para a gente saber o arquétipo que vai estar atuando aí no inconsciente coletivo, para a gente poder estar vivendo a nossa história, o nosso caminho de uma forma mais conectada, né, com o todo, com o holos. Hoje eu tenho uma consciência que eu digo assim, acho que todo mundo deveria ver a vida de forma holística, e a gente está aprendendo isso agora, né? Isso é muito bom para quem está se conectando, né, aqui com essa energia, conversando aí com os arquétipos através da leitura. Eu agradeço a interação, isso me faz feliz. É um trabalho que eu desenvolvo com muita tranquilidade, né? Aos pouquinhos, algumas visões aqui internas vão mudando para eu poder cada vez mais trazer aqui primeiro para mim, né, uma forma de interagir com as pessoas diferente. Eu sempre tive dificuldade em algumas questões e isso atrapalha às vezes a gente, né, em algumas coisas que a gente quer fazer mais, sem mais delongas. Vamos lá. Vamos saber qual o arquétipo que vai estar vibrando, atuando aí no inconsciente coletivo, no oráculo da semana do dia 9/6 ao dia 15. O que tem aí pra frente, gente? Como é que vai ser? Peço a orientação do plano divino, da força maior, da força cósmica planetária, trazendo aí pra gente o que a gente tem que lidar essa semana, né? Qual arquétipo? Qual arquétipo? Caramba, virou 4 cartas aqui, mas eu vou aceitar. 4 cartinhas aqui, eu vou aceitar. Deu até um tum aqui diferente. Bom, gente, a mensagem de hoje ela é altamente espiritual, não tem como falar isso, né? É como se o Pai maior, o Pai de todos nós, aí cada um pega para si o que seria o Pai aí dentro de cada um, né? Deus, Jesus, seja qual for a forma, cada um vê essa força maior, né? A quem cada um rege, né? Onde cada um escuta. E essa carta, o arquétipo de hoje, né? O arquétipo do pai, é uma carta até solar, ó. Fala da gente realmente estar se alinhando, se organizando na vida material e na vida espiritual. Por quê? Porque as consequências do que vem, né, é para a gente realmente se jogar naquilo que a gente está se propondo a fazer, que a gente já quer ver lá no nosso futuro. Mas aqui se jogar, né, eu vou clarificar essa carta aqui do arquétipo do pai, olha só. Se organizar, uma rainha de espadas saiu aqui, se organizar sabendo que a gente precisa, gente, romper padrões, crenças, coisas que limitam, né, que nos limitam, não nos autorizando. A gente está falando muito de autoridade aqui, né, onde cada um, a gente precisa perceber que a gente cresceu, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente ainda tá imaturo, a gente não percebe que a gente cresceu e precisa desenvolver o que precisa desenvolver. Então é como se o Pai do céu, vou falar assim, estivesse falando pra gente, olha, você é um ser espiritual vivendo uma experiência material.
Então tem coisas que a gente vai ter que parar para refletir, para saber se não é hora da gente cortar da nossa vida, porque às vezes é uma verdade do outro, é uma crença do outro, é um dogma do outro, né? Que está limitando a nossa vida, está limitando o nosso espírito de se jogar na vida, né? De zerar o cronômetro, falando, não, agora eu vou trabalhar com a minha verdade, com o que eu acredito. Porque é disso que depende o futuro que eu tô querendo ver lá na frente. Por exemplo, se eu tô vislumbrando uma coisa lá na frente, porque o futuro ele é um fenômeno, né? A gente já falou que ele acontece no presente. A gente olhar para o nosso presente já está falando do futuro. Então, que se a gente não fizer as mudanças que precisam, automaticamente não vai ter aquele futuro. É um futuro que só vai ficar aqui na nossa cabeça, na nossa imaginação, ou seja, algo que a gente fantasiou, mas a gente não realizou porque estava preso por alguma questão de dogmas, crenças, padrão. E geralmente, gente, isso é ancestral. Vou usar um exemplo bem simplesinho. Digamos que o meu pai fala assim para mim: ó, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. E o meu pai fala assim: nossa, você escolheu trabalhar com isso, mas isso nunca vai te dar dinheiro. Digamos que para ele o importante é o metal, é o dinheiro. E é importante mesmo, gente. A gente precisa, a gente está na materialidade, a vida material pede, porque a gente precisa de dinheiro, claro, né? Mas eu estou usando um exemplo aqui para falar assim: que se o meu pai, vamos supor, ele fala assim: você tem que ser advogado, e eu falo: não, eu quero ser surfista. Ele fala, mas surfista não vai dar dinheiro. Tá, mas eu vou ter que me jogar nisso, eu vou ter que me organizar. Fala, não, isso aqui é o que eu quero fazer. E de alguma forma a vida vai me nutrir, vai me alimentar com isso. Eu estou me autorizando a correr o risco diante do que eu escolhi. Então, as nossas escolhas aqui, quando sai essa carta, o arquétipo do pai, o pai eterno, divino que existe dentro de cada um de nós, chega uma hora que ele vai cobrar isso da gente. Sabe quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, poxa, eu quero aquilo, mas eu tenho que fazer isso porque eu ainda estou limitado numa crença, numa ideia que não é minha, então eu preciso, né? Porque senão a minha cabeça entra aqui, então é uma hora de. A minha cabeça entra num duelo de espadas, né? Espadas fala muito do nosso mental, do que rege a nossa cabeça. A gente vai precisar romper mesmo, sabe? Cortar aquelas coisas, aquelas crenças, dogmas que não faz parte da gente. Então é o momento da gente se jogar. É uma semana onde a gente vai precisar duelar, é duelo mesmo, né? E refletir sobre o que a gente está fazendo agora no presente, se está de acordo com o futuro que cada um está vislumbrando. Porque se não tiver, a gente precisa se jogar em direção daquilo que a gente está querendo realmente. Às vezes a gente vai ter que deixar coisas, vai ter que romper. Tem pessoas que vão ficar chateadas, tem N coisas vão acontecer. Mas é muito importante que a gente se organize em direção àquela fonte, que tem aquela água que cada um quer beber, que sabe que vai matar a sua sede. Então, essa semana, o pai mesmo, dentro do que cada um acha que é o pai, se é Deus, se é Maomé, se é Buda, se é Jesus, seja o pai maior, porque todo mundo, gente, todos nós saímos. As pessoas falam, ah, mas eu não acredito em nada disso. Eu falo que tem coisas que tem coisas na vida que se a gente para refletir são óbvias. Uma coisa sai da outra, né? Eu, por exemplo, saí do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe saíram também de algum lugar. E o ser humano, né, toda a vida, todo o planeta também saiu de alguma fonte. E é uma fonte que a nossa cabeça, a nossa ideia do que é espiritualidade, do que é isso, ainda é muito, a gente é muito primitivo, ainda é muito infantil nessa ideia do que seria esse pai, essa força, né? Cada um chama de um jeito. E é bonito isso, né? Essa forma cosmopolita de cada um enxergar essa figura como aquele ser que quer o melhor, né? Um pai maior, aquele pai benevolente, né? Gente, eu vou te falar, eu não acredito num Deus, num pai punitivo. Isso aí caiu por terra na minha vida faz muito tempo. E eu acredito que tem pessoas que ainda acredita no pecado da forma que é colocado, imposto pelas religiões. Eu sei que falando isso abertamente, eu estou mexendo num vespeiro
e no vespeiro no sentido de almas que ainda cultuam esse tipo de informação, mas porque ainda é necessário e é do caminho de cada um. Antigamente eu ficava tentando mudar a visão de algumas pessoas, né, com as quais eu me relacionava, e eu demorei para entender e respeitar isso na pessoa, no tempo dela, né? Mas quando a gente está falando de um inconsciente coletivo, a gente está falando de arquétipos, a gente está falando do que é necessário para a nossa evolução, não tem como a gente não falar que é hora da gente romper com velhos padrões, principalmente padrões de crenças que limitam o espírito a viver a sua verdade, seja ela qual for, de acordo com o nível de consciência que cada um tem. Isso é planetário, né? Vamos pensar assim, ó, por exemplo, existe alguém que no mundo, neste momento, que ele construiu uma arma que pode acabar com o planeta. Olha a consciência dessa pessoa. E para ela, tipo assim, olha, se o mundo não fizer o que eu quero, a gente tem países, né? Tem potências que a gente sabe que desenvolveu armas atômicas que a qualquer momento um botãozinho acionado, que uma consciência pode ir lá e acionar, e tudo isso aqui vira fumaça. A casa do pai vai para os ares. Então, desenvolver a nossa consciência planetária num nível muito maior, de saber que tudo que a gente está fazendo, sim, reverbera, influencia no todo, é uma verdade maior. E que a gente às vezes não acredita. Mas é sim. A gente não sabe brincar ainda com os elementos de uma forma onde a gente não perceba que a gente vai causar estragos. E a gente causa estragos assim, memoráveis no nosso próprio caminho, porque a gente não parou para ouvir o que o Pai divino de cada um está querendo dizer, né? Então, romper com crenças, né? Com aquela coisa que nos aprisiona, que nos mantém cativos da verdade, da opinião do outro, é algo que o coletivo, todos nós precisamos trabalhar para que o nosso espírito, né, que é uma parte mais profunda, sutil de cada um de nós, que é aquela parte divina, que é da centelha, né? É um pedacinho do Pai que está lançado aqui na Terra, que veio desenvolver algo, veio produzir algo aqui nessa Terra. Então, as cartas, né, os arquétipos aqui, tá falando, ó, o Pai de cada um divino tá chamando a gente para conversar sobre as ações que nós estamos praticando, as quais nós estamos nos lançando, porque isso vai ter uma influência muito grande no futuro. Aí a gente pega do micro, né? Vamos pegar aqui, ó, no nosso dia a dia e também no macro, né? No todo. Como que isso vai refletir no futuro da Terra? Ao mesmo tempo que... Porque aqui a gente está falando que o futuro, gente, ele é feito de infinitas possibilidades. Né? Assim como quando a gente olha para o céu, ontem eu estava olhando para o céu e, gente, o céu de Londrina é lindo, né? Eu estava olhando para o céu e falei, nossa, é uma coisa muito infinita, que a gente não tem nem dimensão. Então, a nossa dimensão ainda quanto seres se desenvolvendo dentro de uma humanidade, né? Se desenvolvendo humanamente, nós ainda somos bem pequenininhos, mas ao mesmo tempo nós somos maiores do que a gente acredita e imagina, mas isso é dentro da verdade de cada um. Então a carta aqui do Pai, né, vem falar pra gente, olha, o Pai do céu, que cada um tem aí dentro de si, tá falando é a hora de cada um, né, do inconsciente, da gente tomar consciência de todas as nossas ações, de tudo que a gente se lança, vai ter uma proporção no planeta muito maior do que a gente imagina. Então, da nossa consciência, como eu falei, né, uma consciência que vai lá e tem uma inteligência, falando, nossa, eu criei algo que eu posso acabar com a humanidade.
tá acabando com a obra de Deus, inclusive com a própria obra, né? E às vezes a gente não tem esse discernimento. E falando, meu, ou outras pessoas falam, como que uma pessoa vai construir uma bomba que pode acabar com tudo? Pode. Mas às vezes dentro da própria família, né? Às vezes a gente cria algo que destrói a família. Seja o que for, esse assunto hoje ele está bem pesadinho nesse sentido, mas é uma carta de responsabilidade com a nossa verdade, com aquilo que a gente é. Então a gente precisa romper com padrões e crenças que nos limitam a evoluir como espíritos, entender realmente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e que se a gente não tomar cuidado, a vida material aqui ela é totalmente, né, totalmente, como é que eu vou, como é que eu posso falar isso? Totalmente desvirtuada do que a gente quer fazer. As parcerias, né, que a gente tá fazendo aqui na vida com tudo, elas são de infinitas possibilidades, pode dar infinitos resultados. E que se a gente não tiver bem com a nossa verdade interna, com a nossa porção espiritual, a gente só vai estar ligado na matéria e quando a gente vai perceber, os estragos vão ser grandes demais. E quando eu estou falando de espiritualidade, mais uma vez, eu não estou falando de religião. Espiritualidade, para mim, né, dentro do que, da minha verdade, é algo muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque muitos de nós ainda tá presos a dogmas, crenças, que não faz com que a gente amplie. Inclusive, essa semana, muitas pessoas vão estar tendo a mente aí uma possibilidade de ampliação de consciência, de falar assim, nossa, eu pensava assim, agora algo aqui, né? Algo aqui conversou comigo, seja qual for, de repente você vai num lugar aí e algo vai conversar contigo e fala, nossa, isso aqui mudou a minha visão, o meu espírito, ele despertou aqui para algo que eu não estava enxergando e que agora é uma possibilidade e que agora eu vou caminhar com isso porque eu rompi com algo que estava me limitando ali como crença, né? Quando a gente está falando de pecado, né? O pecado é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito bem, porque senão a gente vai achar que é algo. Existe o pecado imposto pela religião, pelo homem, e existe aquele pecado que a gente comete contra a gente mesmo, né? Pecar contra si mesmo é que, tipo, no caso, a gente ter algo e a gente não desenvolver, não fazer, porque tá acreditando em algo que alguém falou assim, ó, você vai pecar. Sim, e eu espero que todo mundo peque. Que é pecando que a gente vai falar assim, nossa, e realmente isso aí para mim é um pecado, porque me tira do meu caminho, me tira da minha fonte, me tira da minha evolução. E aí cada um vai se desmistificar. Vou pedir para clarificar aqui a carta da rainha, né? Ó, sofrimento. Uma semana onde a gente vai sofrer mesmo por coisas que a gente já vai perceber que está muito preso e não consegue se libertar e o nosso espírito está ali preso por dogmas, crenças, seja o que for, gente. Cada um vai pegar isso aqui de um jeito, né? Então, o 5 de discos, né, fala de conflito da alma com a matéria e da matéria com o espírito. Conflitos. Conflitos com as coisas do alto e com as coisas aqui, né? Com aquela coisa que a gente precisa, com as coisas materiais. Ok? Então, nos organizar aí para que a gente perceba se nós estamos nos jogando na vida, caminhando, né, realmente com aquelas coisas que a gente acredita, vai ser muito importante. Porque muitas ações praticadas nessa semana vai levar a gente, vai trazer um resultado aí para o futuro que não vai ser muito bacana, nem para o planeta e nem para cada um de nós dentro da nossa evolução. Tem pessoas que só quer saber o lado positivo, né? Aqui tem um lado positivo também. É a gente fazer a diferença dentro de cada um, né, gente? Dentro
Olhar de forma holística é saber o que eu estou fazendo e automaticamente eu olhar as coisas que estão acontecendo no mundo e a pessoa fala assim: ah, mas o que eu vou fazer de bom não vai adiantar porque tem muita gente. É muito. A evolução é individual, ela é coletiva quanto o planeta, mas quanto evolução de ser, de espírito, é muito individual. A gente, para evoluir espiritualmente falando, a gente não necessita do outro. Necessita, sim, mas necessariamente não, né? Porque a partir do momento que eu me autorizo, né? Eu me autorizo, porque a carta aqui do pai, o pai não é uma autoridade. Vamos pegar um exemplo aqui na família. Quando a gente é criança, o pai fala, não vai, você não vai. Você fala, não, então não vou. Mas aqui já está falando que a gente está crescendo e a gente pode entender que tem coisas que a gente não está indo ainda, porque a gente está acreditando em coisas que na verdade nem faz mais sentido para a gente. E a gente está indo por medo de pecar, ou por medo de errar, ou por medo de. E essa carta aqui é uma carta forte, gente, porque quando sai aqui em cima, clarificando uma rainha de espadas, fala assim: olha, vai desmistificar a sua verdade. Porque é a sua verdade que vai te libertar, vai fazer você quebrar padrões, crenças que te limitam. Porque senão isso no futuro vai trazer sofrimento, vai afastar cada um de nós daquela fonte, né? Daquela fonte que nos alimenta, nos nutre, nos faz maiores, melhores para a gente, para o outro. É um momento que a gente precisa, essa semana, se organizar, tá? Nos autorizar a viver a nossa verdade, porque o futuro vai depender disso, porque já está acontecendo, né? E automaticamente, se a gente quer ver a coisa organizada lá na frente, a gente tem que começar agora a viver e trabalhar a nossa verdade interna, a nossa verdade, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos ilumina por dentro, com responsabilidade, sabendo que tudo que a gente faz reverbera, né? Usei um exemplo aí de uma pessoa que ela confecciona algo que de repente pode trazer, né, romper, né, tantas coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, está acontecendo guerras. Quem foi que decidiu essa guerra? Quem foi que falou que isso aí vai ser bom para o planeta, vai ser bom para o todo? Quantas pessoas estão morrendo, estão perdendo a sua experiência, estão perdendo a oportunidade de viver a experiência material aqui na vida, porque algumas consciências ainda não despertaram para entender que cada um aqui tem o direito à vida e o direito de desenvolver aquilo que a alma almeja, que o espírito veio desenvolver. Assim como também existem, né, muitas religiões. Às vezes, gente, eu escuto cada coisa que eu falo, meu, é impossível que tem pessoas que conseguem falar tão abertamente sem perceber que está aprisionando almas por dogmas e crenças. E se a gente não tiver esse despertar, porque essa carta fala de despertar a alma para o que está acontecendo, presta atenção, isso vai nos levar a domínios, né, de manipulações de pessoas que têm o poder, porque estudam, porque sabem isso, desenvolvem isso para usar isso contra a gente de uma forma muito grande, né? Eu quero clarificar aqui a carta da fonte, né? E olha só, uma carta de fogo fala que é hora da ação, né? De uma princesa de espadas falando assim, ó, corta o mal pela raiz, né? Aquela coisa que na verdade faz tempo que você nem concorda mais, se autoriza. O pai tá falando, se autoriza e vai lá e fala, chega, né? E começa a atuar com o fogo do seu espírito, seja, né, o fogo do Espírito Santo. A gente fala que a chama do pai é o Espírito Santo. É aquela coisa que chega para iluminar a gente e falar assim, não, eu vou e que seja feita a vontade do pai. Resumindo, é isso. O Pai seja da forma com que cada um acredita. Eis-me aqui, seja feita a vossa vontade, porque é a minha. Bonito isso, né? Bonito isso. E a gente escuta isso até dentro de alguns dogmas, de algumas crenças.
Só que na prática a gente vê que não é isso. Então é muito para a gente acordar para isso e acordar para a nossa verdade interna e nos autorizar, mesmo com medo, gente, desmistificar o pecado, reciclar a crença, a fé. Essa carta aqui é uma carta que sempre quando ela aparece para mim, eu falo, tá na hora de me conectar com o Pai. E às vezes na minha dor, nas minhas angústias, né? Mesmo às vezes eu não entendendo na minha pequenez, eu falo assim, que seja feita a vossa vontade, porque é a minha, porque eu já escolhi que eu quero trabalhar com a verdade divina, a verdade maior, a verdade da minha fonte. Mesmo que talvez a minha fonte seja poluída, sou eu que vou ter que fazer o filtro para essa água ficar pura e eu poder beber da minha taça, entende? Então é isso, gente. Nossa, hoje conversar com umas coisas assim, falar, né, alinhar a matéria ao espírito, saber que tem que estar alinhado mesmo, porque senão o futuro não vai acontecer do jeito que a gente está imaginando, no nível planetário e consciente, realmente é difícil. Mas eu tenho certeza também que quem estiver recebendo essa mensagem, quem estiver ouvindo, vai entender o que está sendo falado, né? Porque imã não atrai papel. Se alguém foi atraído para essa leitura, assim como eu fui atraída para esse movimento, é porque alguma troca tem, alguma coisa tem. É nisso que eu acredito, né? Então se autoriza a viver a sua verdade, que é claro, né? Com responsabilidade, assumindo aí o leme da vida. É muito importante, gente. Muito importante, porque senão a, a nossa estrela ela não brilha, né? Então, de uma forma muito singela e simples, é um momento, é uma semana que eu acho que a gente tem que começar assim, né? Pai, seja feita a vossa vontade, porque ela é a minha, e assumir a responsabilidade dessa vontade. Conselho, orientação da espiritualidade para esse momento. Qual que é o conselho? Orientação da espiritualidade para esse momento. Conselho, orientação da espiritualidade para esse momento. Ó. Ai, um 5. Um 5 de fogo. Luta. Luta pelo que você acredita, luta pela força do que você acredita, né? Lutar pelo aquilo que a gente acredita que a gente é, pelas nossas virtudes, por aquilo que nos ilumina, aquilo que faz a gente melhor, maior, para a gente se libertar, né, ó, do sofrimento, daquilo que nos aprisiona, das crenças, dos dogmas, seja o que for. É um momento, é uma semana que está pedindo libertação do espírito, né, da verdade, o espírito da verdade de cada um alinhado com o espírito da verdade do que cada um de nós conhece. Eu vou pedir mais uma carta aqui, né, porque aqui a gente está falando muito de sofrimento e luta, né? Então é um momento de realmente a gente ir para a ação e fazer o que é necessário para que a roda gire, gente. Tá? Porque o futuro, né? Eu falei assim, ó, dezembro já tá pedindo aí já uma pose para quando a gente tirar a foto o ano, falar assim, nossa, era isso que eu queria e é aqui que eu cheguei, eu tô onde eu precisava, né? Uma carta aqui que saiu aqui, só com cartinhas pesadinhas, né? Aqui a ciência, com consciência, com sabedoria, né? Principalmente nas coisas que vai estar aí na nossa área mental, com o que a gente pensa, né? Do mundo, da gente, dentro da nossa verdade, dentro da nossa realidade. Que seja feita a vontade do Pai, que cada um acredita, né? Que é isso que vai nos transformar, é isso que vai fazer a gente mudar, trazer a mudança, né? Romper os nossos medos, aquilo que nos amedronta, que nos traz medo, que é imposto pelo outro, seja pelo que for, por aquilo que a gente acredita, porque está acreditando por medo, por receio, é hora da gente encarar isso aí, né? E essas transformações que cada um vai fazer com que esse medo ele diminua, né?
e a gente possa continuar o nosso caminho, a nossa evolução. Eu desejo uma boa semana a todos, pedindo a força, que seja feita a vontade do Pai, né? Foco e a fé, e a gente vai caminhando e construindo um mundo melhor aqui e um mundo melhor aí, e um mundo onde a gente possa conviver cada um com a sua verdade dentro do que é necessário para a evolução de todos, todos, todas. Existem várias linguagens agora, né, gente? E a gente está tendo que se adaptar, porque sim, as dimensões humanas estão mudando e a gente precisa de ação, o fogo do espírito movimentando a gente aqui para a nossa verdade, de acordo com a verdade e a vontade do Pai que cada um acredita. Beijo!